Os estados já têm um esboço da reforma tributária que desejam discutir e aprovar no Congresso Nacional. Eles bateram o martelo a nível secretário de Tributação e de Fazenda, mas ainda dependem do aval dos governadores. Na próxima segunda-feira haverá reunião do Fórum dos Governadores do Nordeste em Natal. E a reforma tributária é um dos principais assuntos. O meu convidado hoje é o economista Ricardo Valério, vice-presidente do Conselho Regional de Economia, que vem acompanhando de perto este assunto. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Jorge. Prazer estar aqui com vocês de novo. Qual a expectativa que você tem para esse encontro na próxima semana, onde a reforma tributária é o principal assunto, Ricardo? Com toda certeza. Os governadores vão estar presentes aqui. Obviamente, também estou muito focado na questão do consórcio, mas a reforma tributária vai estar no bojo dessa discussão. Acima de qualquer coisa, os governadores estão em busca do novo pacto federativo, que a gente possa realmente descentralizar mais os recursos, muito concentrado a nível federal, de forma que haja também uma equidade voltada para os aspectos de distribuição regional, já que o Nordeste sempre fica a reboque do Centro-Sul, de forma que haja um equilíbrio maior da arrecadação, obviamente, que vai mudar a base tributária, ela deixa de ser sobre a produção, passa a ser sobre o consumo, e, obviamente, os grandes centros consumidores, eles continuam, mais uma vez, levando a parte maior do bolo. Então, seguramente, os governadores vão em busca também de ter algum tipo de compensação para que haja uma distribuição, uma equidade maior que os estados do Norte e Nordeste. Parece que houve algum consenso já no nível dos secretários e uma das principais mudanças é a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir 5 impostos, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS e o ISS. Qual é a sua expectativa em torno dessa mudança, caso ela seja aprovada pelo Congresso Nacional? De hoje, acima de qualquer coisa, essa reforma tributária ela tem que passar pelo princípio da unificação dos tributos e pelo princípio da simplificação. O custo do Brasil é altíssimo e um dos grandes motivos é a nossa parte tributária. Não é para menos do que as pesquisas do Banco Mundial sinalizaram que se gasta em torno de 2.000 horas por ano. Isso implica dizer, se você colocar a força de trabalho com 8 horas diárias, você tem praticamente 250 dias que o trabalhador ele gasta exclusivamente para fazer pagar os impostos. E ter o trabalho, não é só o pagar o teu disponível, mas é a burocracia, né, que leva, consome aí 250 dias. Isso tem um custo para as empresas de torno de 60 bilhões de reais. Mas essa substituição dos 5 impostos vai nessa direção? Vai na direção da simplificação? Vai na direção da simplificação. Hoje nós temos tributos da ordem de 63 tributos, quando você junta tributos mais taxas. 63 tributos que cada um você tem que estudar bastante, preencher uma burocracia infernal. Por exemplo, se você quiser fazer uma importação do airbag, por exemplo, você tem que gastar mais de 60 dias para preencher 500 formulários diferentes para você obter o retorno em torno de 60 dias. A simplificação dos impostos é a base fundamentação da reforma tributária, além também de mudar a base em relação ao consumo, para que haja uma justiça social maior. Você vai pagar o imposto sobre o consumido e não mais sobre a base da produção. Esse imposto teria 10 anos até a implantação total, e um dos pontos que os estados aprovaram, no nível de secretário, voltamos a dizer, é que cada estado poderia definir sua alíquota. Isso não vai acabar estimulando a guerra fiscal tão combatida e tão falada hoje? Com toda certeza. Até porque também, se não mantivesse alguma situação que criasse algum tipo de competição, talvez a gente não chegasse a bom termo a nossa reforma. Mas eles vão manter... O mecanismo de eles poderem definir suas alíquotas vai manter a guerra fiscal, é isso? Infelizmente, vai manter a guerra fiscal. Porque, por exemplo, no IBS o federal decidir 7%, né? O estadual aprumar mais para 8% e o município vir com 2%, você fechar uma alíquota total de 20%. Vai continuar tendo a guerra fiscal,
mas pelo menos uma incidência agora tributária em um imposto e não numa série de outros impostos que você tinha, que para cada imposto você criava uma situação de guerra fiscal. Pelo menos ele vai estar concentrado no único imposto agora. Outros pontos aí já em discussão pelos estados. Por 20 anos, nenhum estado vai ter perda real de sua arrecadação de impostos. Isso é uma base fundamental dessa reforma tributária, porque ninguém quer perder, até porque, no momento, nenhum estado suporta perder nenhum tipo de tributo, nenhum tipo de arrecadação. Se fala muito, né, Liógenes, na questão da nova CPMF aí, que é uma... Isso eu queria deixar para depois. Eu queria comentar primeiro os pontos da proposta para a gente falar, que é um capítulo especial essa questão do imposto de cheque, se fala à volta, né? Aí, outro ponto, tratamento diferenciado da Zona Franca de Manaus será preservado. É bom isso? Acho que é bom. De qualquer maneira, a gente tem que pensar nas regiões menos desenvolvidas, como a nossa região norte. Isso funcionou bem, né? Houve um desenvolvimento da região norte em função justamente dessa Zona Franca. E eu acredito que é uma boa manutenção da Zona Franca ainda. Estados e municípios terão autonomia para definir a alíquota do IBS, aquilo que a gente comentou antes. Essa alíquota vai valer para todos os bens e serviços. Você já comentou que isso deverá ocorrer e que você acha positivo isso? Vai manter, o ruim é que ainda mantém essa briga fiscal entre os estados. Né? Mas certamente acho que o governo vai estabelecer um limite máximo. Outro ponto dessa proposta é a criação de um fundo de desenvolvimento regional para ajudar no desenvolvimento de estados mais pobres. Aí eu lhe pergunto, já não temos o FNE, que é o Fundo Constitucional, criado a partir, inclusive, da Constituição de 88? Já não temos? Por que criar mais um fundo de desenvolvimento? O FNE é um fundo muito para financiar o desenvolvimento do Norte e Nordeste. Esse fundo de compensação que eles estão fazendo é justamente aquilo que eu lhe falei. Como a base de consumo continua nos grandes centros urbanos, né, e agora como a base é sobre o consumo, obviamente São Paulo continua arrecadando mais, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então seria um fundo de compensação, né? Um fundo de compensação para migrar parte dessa arrecadação para as regiões. Pelo nome aqui, Fundo de Desenvolvimento Regional, me parece que é a mesma função do FNE. Tecnicamente deve ter alguma coisa diferente. Que a gente defende o fundo no sentido de compensação da base de arrecadação. Né? São Paulo arrecada muito mais, migrar alguma coisa para as regiões menos favorecidas. É bom lembrar que essa é uma das 5 propostas em discussão na Câmara dos Deputados hoje. Mas essa aqui é que se aproxima mais do que está sendo discutido, inclusive o projeto, se eu não me engano, do Baleia Rossi, deputado Baleia Rossi, de São Paulo. Esse que tem um certo apoio do Rodrigo Maia, da Câmara, e de parte do governo. O governo também tem uma outra proposta e estão tentando chegar a um consenso para encaminhar essa reforma tributária, que já tem comissão instalada na Câmara dos Deputados. Aí eu deixei por último a questão do imposto do cheque, que o governo quer com alíquota mínima, mas está gerando muita polêmica, inclusive o ex-deputado Flávio Rocha é contra, né? É verdade. Vai ter muito pano para as mangas realmente essa situação e o Paulo Guedes é o grande defensor dessa proposta. Ministro da Economia. Ministro da Economia, né? Diz que até batendo um pouco de frente com o presidente Bolsonaro, mas ele vem insistindo pela facilidade da base de arrecadação da antiga CPMF, né? Que agora está pensando em imposto sobre transações financeiras, o ITF, que é o que seria o substituto da Não vai CPMF. Ser fácil, porque o imposto do cheque já caiu várias vezes. É verdade, não vai ser fácil, né? Eles têm um histórico de 13 anos que a CPMF funcionou no Brasil, né? A base da arrecadação subiu bastante, ela pode ter uma arrecadação aí de até 150 bilhões de reais. A variação e a grande briga, se ela for implantada, vai ser qual é o tamanho da mordida. Ela pode variar de 0,2%, né, se for só envolver daquela parte da arrecadação na folha de pagamento, 0,4% se você envolver as contribuições sobre lucro, e pode chegar até a 1%, né, se você entrar também na base do imposto de renda, que é a grande defesa do Paulo Guedes, o grande sonho dele seria essa CPMF com 1%. Por último, Ricardo, eu queria um comentário seu sobre a possibilidade de estados, municípios, também a Petrobras, receberem ainda este ano recursos do mega leilão do petróleo, né?
O Portal No Minuto deu destaque a esse assunto ontem e há uma tendência do governo pagar ainda esse ano. Belíssima notícia aqui para o Estado, que precisa de recurso extra, né? Sem dúvida nenhuma. O mega leilão vai ser realizado agora no dia 6 de novembro, né? Os valores estimativos para o Estado do Rio Grande do Norte, em torno de 450 milhões a 460 milhões. Para o governo do Estado, mais 270 milhões para os municípios potiguares. Potiguares, quer dizer, nós vamos ter aí em torno de 720 milhões, quer dizer, isso representa quase 2 folhas de pagamento do Estado, é uma injeção forte, isso vem salvar os municípios e os estados, obviamente, e eu acredito que possa até a gente ter uma surpresa boa de hoje. O leilão... Qual surpresa? É que esse valor de 720 milhões é se a gente chegar no patamar em torno de 5% de deságio. Eu acredito que nós vamos ter um deságio maior. Ou seja, teríamos uma perspectiva de um valor maior do que distribuído aqui no Estado. A gente teria uma condição de distribuição maior. Embora que se passar dos 5%, esse recurso eles são rateados. Ele paga uma parte agora em 2019 e outra parte em 2020. Mas é uma grande notícia para o Estado. Todos os prefeitos e a própria governadora e os demais estados estão esperando realmente por essa porta onerosa do petróleo. Recurso extra que vai ser utilizado não só pela União, pelos estados e municípios, para tapar rombo fiscal. Queria agradecer a presença aqui no nosso programa do economista Ricardo Valério. Ricardo, mais uma vez, obrigado por sua presença. É sempre um prazer estar aqui com vocês.